Fala galera, saiu aqui a apresentação do Investor Day da Brava Energia. E é claro que aqui no Bravos Investidores teríamos, um recap daquilo que a gente já falou e vamos um pouco mais à frente na parte onshore nesse vídeo. Então vamos que vamos sem perder tempo. Como eu falei no primeiro vídeo, o início foi mostrando para a Brava, todos os slides estão em inglês, então peço desculpas, mas o início da apresentação foi falando sobre a evolução desse primeiro ano, o que foi atingido no primeiro ano, né? Redução do lifting cost, atingiu um EBITDA incrível, melhorou margem, produziu pra caramba, recorde de produção, atingiu 102 mil barris no último dia de julho. Tudo muito interessante. E aí eles vão quebrando isso durante a apresentação. Começamos com aquela curva maravilhosa de produção. Tinha que ter aqui um asterisco que no último dia produzimos 102, que isso eu achei maravilhoso. E mostra o quanto a empresa evoluiu na questão de produção de petróleo, né? O corte de gás dentro da empresa diminuiu bastante. Não que tenha produzido menos, não, a gente está produzindo até mais gás. Só que a gente está produzindo muito mais petróleo, então a relevância do gás diminuiu. Como a gente tem um kit muito diversificado, a gente tem nós somos a única empresa que é verticalizada, a gente tem o upstream, né? A gente produz o bicho, a gente trata o bicho e a gente vende o bicho. A gente transporta o bicho, a gente faz tudo com o bicho. Então é um negócio muito interessante e isso agrega valor na cadeia. A gente vai falar sobre isso quando falar do onshore, da parte onshore também. E aí o Helme, que é o cara de RH, falou um pouco sobre as coisas da Brava, da equipe, dos bravos colaboradores, o que eles buscam, o que tem que ter, como é que eles tratam, falaram como é que funciona o processo decisório, de monitoramento, de acompanhamento dos trabalhos e tudo mais, descendo do conselho, que dá as regras, que dita os caminhos, até a remuneração final, o bônus, eventuais promoções e desligamentos que acontecem na empresa. Né? E aí veio o Travassos e começou a falar da parte onshore. Ele focou, né, principalmente em Atlanta e Papa-Terra, que são os dois maiores bichos nossos. Falou sobre as outras coisas, é claro, mas o foco foi as coisas que a gente opera e Atlanta e Papa-Terra, que é onde a empresa tem, na parte offshore, um potencial maior de dar um gás incrível. Tá? E aí, uma coisa que ele falou nesse slide, e ele deu uma focada e eu não entendi naquele primeiro momento, é que ele falou sobre a quantidade de reservas certificadas 2P. Por que aquilo me deixou meio confuso? Eu trabalhei já num projeto relativo a uma mina de ouro e nesse projeto a gente via sempre 1P, 2P e 3P. 1P provado, 2P provável e 3P possível. E uma vez conversando com um geólogo, ele falou, cara, leva em conta só 1P e o 2P você meio que ignora. Por quê? Porque existe uma questão de feasibilidade econômica e, eventualmente, física da coisa. Né? Você tem que conseguir fazer e aquilo valer dinheiro. Dá dinheiro, não adianta fazer por fazer. E aí, quando, olhando para a coisa do petróleo, a gente tem que evoluir um pouco esse pensamento, que é o seguinte, tecnologia mudou muito. Né? Então, o que é 2P hoje
talvez seja porque não é tão fácil quanto um P, mas com evolução de tecnologia, com estudos mais aprofundados, com mais atenção, esse 2P vira um P. E coisas que nem eram P nenhum começam a entrar em P. A gente vai falar sobre um caso específico. E aí ele vem nesse slide e mostra a questão dos 2P somados e depois ele mostra o 1P. E o que ele fala? Olha, o 1P, que é o provado, que é o que eu tenho, estão aqui 71% de tudo. Maneiro, bem maneiro. E aí ele vem nesse quadro. Esse quadro que é a parte mais importante desses slides todos, até agora. Que é o seguinte. A Brava extraiu, em média, 3%. Ela quer extrair 13%. Que é o 13% bate no limite do 2P. Só que o mundo, em média, isso a própria ANP que fala, está trabalhando com 35%, em média. Tá? O que significa aumentar o fator de recuperação? É você produzir por mais tempo, mas também produzir mais durante aquele tempo que você está trabalhando. Ou seja, você estica a vida do reservatório produzindo mais. É incrível isso. Tá? É um jogo maravilhoso. Por que isso? Porque isso você aumenta o valor presente do investimento. Você aumenta o valor presente da empresa. Com o seguinte, você aumenta o valor presente da ação. E aí, conversando com muita gente, eu descobri que tem analista que trabalha precificando a ação no relatório de reservas, no relatório de certificação de reservas, basicamente olhando para um P. Qual vai ser a cara desse malandro quando a empresa chegar no 2P e falar: aí, gente, então vamos esticar mais um pouquinho? Quando a produtividade dos campos aumentar ou ficar em nível elevado por mais tempo do que eles esperavam? Isso vai ser muito legal. Estou morrendo de vontade de ver isso. E aí entramos em Atlanta. Atlanta, eles mostram aqui como estão divididas, né, os poços 6 e 7, 4 e 5, 2 e 3. 4, 5, 2 e 3 estão aqui. 6 e 7 aqui. Estão divididos em MPPs, bombas multifásicas. Tá? Essas bombas têm uma facilidade em trabalhar volumes de gás, água e petróleo mais flutuantes, ela é mais eficiente nisso e ela trabalha com um número maior de poços, ela aceita um número maior de poços. Funciona muito bem no caso específico que a gente tem, porque todos esses poços estão no mesmo reservatório. Essa é uma informação muito importante. Porque o reservatório, é claro que em cada poço tem uma pressão levemente diferente, mas há uma pressão mais ou menos uniforme dentro do reservatório, entendo eu. Então, uma bomba que puxa de 2 poços do mesmo reservatório está trabalhando basicamente com 2 poços produzindo em pressões similares. E aí mostram, eles falam da eficiência de Atlanta em 91,4 e logo falam na questão da produção, da eficiência encontrada pela Inson em outros campos, que chega a 98, 99%. O Pizarro bateu isso. Eu sou fã do Pizarro porque o Pizarro parecia que ele sabia de tudo, assim, muito. Ele sempre dava inputs legais e acho que como ele entende mais do que a gente, analista,
gestor, analista, investidor quer ouvir, ou consegue entender até, ele dava esses toques, assim, ele agregava informações. Mostraram, então, como é que foi a produção média de Atlanta, 100%, e aí, em julho, entraram os 2 e 3 no finalzinho. Queremos ver a NP com 2 e 3 funcionando. Aí vem o mapa, né, de Atlanta, com Atlanta, aqui eu falei no vídeo de Atlanta, a questão dos 2 andares do reservatório, tá? Então a gente tem o reservatório do andar de cima, o do andar de baixo, então a gente vai ter 2 poços, um no andar de baixo, outro no andar de cima, daí as bombas serão BCS mobiles, é um esquema unitário. Ah, mas antigamente tinha BCS mobile, sim. Durante o sistema antecipado, aprendeu-se muita coisa, entendeu-se muita coisa e hoje a empresa se sente confortável em usar aquela bomba nesse esquema agora. Por quê? Ela entende que vai funcionar melhor para esse caso. Falaram da quantidade maravilhosa de petróleo que ainda existe no campo, que só foi produzido 2,2% do que tem no campo, mas a porosidade, ou seja, os buraquinhos na pedra e a permeabilidade do campo são fora de padrão. A gente está é superior a 5.000. Quando a gente olha para um campo internacional padrão, a gente pode achar até coisa de 100, 100 e pouco. Aqui no Brasil é comum ter permeabilidade de 100. O petróleo é pesado, mas a viscosidade é com uma viscosidade ok, alta, mas tem coisa pior no mundo. Não precisa de injeção, porque tem um aquífero que dá grande suporte. Queima o gás para produzir energia. Então ainda tem 174 milhões de barris, 2P em Atlanta. Me lembro que eu falei que parecia uma montanha embaixo da terra, essa aqui é a montanha que eu falei. Isso aqui foi muito legal. Quanto mais vermelhinho... Não é aqui não. Aqui é a altura, né? Aqui, que é quanto mais vermelhinho, mais petróleo tem. Então isso aqui é também um corte, tá? A gente tem os poços colocados, 6 e o 7 distantes do 3, 4, 5 e 2, mas no nível de produção bem legal. E aqui como será a disposição dos poços. Os 2 poços novos distantes dos poços velhos. Vão ficar perto, de alguma forma, dos poços recém-feitos, 6 e 7. Tá certo? Papa-terra. Papa-terra, temos essa estrutura onde são 6 poços produtores atualmente, 4 na TWLP, 2 no FPSO. Esse FPSO tem uma capacidade de conectar um número sensivelmente maior de poços, e a TWLP também, o que nos traz à luz a questão do longo prazo de papa-terra. A gente pode ter um volume grande de poços em paralelo produzindo. Então, para curto prazo, curtíssimo prazo, o que a empresa está pensando? Aumentar a eficiência operacional, tentar levar ela para níveis Atlanta. É difícil porque a integridade do bicho é sensivelmente pior do que de Atlanta. Atlanta 0 km, inclusive. Papa-terra, o FPSO já é um tanto quanto idoso, mas se bem manutenido, se bem mantido, é um bicho que voa ainda muito tempo. E aí tem os 2 poços novos, 52 e 53,
que já tem toda a documentação encaminhada, tem algumas vírgulas para acertar, né? No início da apresentação, como eu tinha falado em outro vídeo, eles falaram em fazer primeiro Atlanta, depois Papa-Terra, e aí no final da apresentação o próprio Travassos veio falar que já estava resolvido que ia ser primeiro Papa-Terra e depois Atlanta. E aí, estão pensando, né, na questão da injeção de água e na produção via novos poços, outros poços. Mas é um bicho porque Papa-Terra é gigante. Papa-Terra tem mais do que Atlanta. É um bicho gigante, gigante. Então tem muita coisa para produzir. Produção em Papa-Terra estável, isso era o sonho de todo mundo, né? A eficiência em 85 é alguma coisa, 86, queremos levar acima isso. É um campo que tem 2,1 bilhões de barris e só produziu 2,6. Tem um aquífero que funciona em alguns lugares e não em outros lugares, daí a questão de pensar em injeção. Porosidade muito boa também, e a permeabilidade menor do que de Atlanta, mas ainda assim muito boa. Óleo pesado, não há dúvida, não há questionamento disso. E, de novo, o gás produzido é consumido para geração de energia no FPSO. Reserva de 219 milhões de barris, ou seja, mais do que Atlanta, com uma produção pico estimada entre 30 e 35 mil barris. Eles falaram isso, 30 a 35 mil barris. Tá certo? E aí, onde vão ter os poços novos? Ok? Poços novos vão ficar aqui perto dos 50 e 51, juntinhos. Belezinha? Vamos que vamos. Novidades, técnicas que eles aprenderam, tá? Que explica a produtividade de poços novos perante os poços velhos. Eles, em vez de fazer um poço que desce, faz a curva e lateraliza, ou seja, ele fica numa faixa do reservatório, eles aprenderam que frequentemente o reservatório tem quebras, tem falhas, e tem dentro de uma lateralidade, digamos assim, dentro de uma área, não área não, porque é bidirecional, né? Esse caso é tridirecional, dentro de um volume, de um cubo, digamos assim, você tem áreas que estão quebradas, fracionadas, e um campo que só pega uma área delas deixa a de cima e a de baixo sem contato. Então eles fazem um campo inclinado para baixo, um poço inclinado para baixo, e aí eles conseguem puxar de cada andar, digamos assim. Tá? Eles conseguem produzir muito mais com o mesmo poço. E aí, qual é a ideia do fase 1 de Papa-Terra? Botar mais 2 poços, pegar as coisas velhas de outros poços para usar no poço novo e fazer coisinhas legais no FPSO. Então, primeiro, offshore. Pouco risco, dado que já se conhece reservatórios, já se trabalha nos reservatórios, já faz um monte de coisa nos reservatórios, então a chance de problemas na fase 2 de Atlanta e na fase 1 de Papa-Terra são sensivelmente pormenorizadas. A conclusão da fase 1 de Atlanta
prova o sucesso da coisa e Papa-Terra tem um excelente potencial. Tá? E aí o Boeri fala sobre a parte onshore. Então, nesse vídeo eu revisei as 3 coisas do primeiro dia, agora vamos falar do offshore, do onshore no próximo.